Bom dia a todas e a todos novamente. Bom dia de vocês para os outros foi melhor do que para mim. Então, bom dia novamente, gente. Bom dia! Acho que agora melhorou um pouco. Vamos lá. Essa mesa, ela foi pensada para dar voz a nós mesmos, ou seja, de ouvir aqui nas pessoas dos nossos 3 colegas, 3 professores, 3 docentes que estão nesse desafio de dirigir fundações de apoio de estados distintos, com especificidades também distintas, e, evidentemente, de poder contar com as ponderações de cada um de vocês. Antônio, se você me permite, eu gostaria de começar ouvindo a nossa diretora Lucilene. Pode ser? Então, eu gostaria de passar a palavra e fique à vontade para compartilhar conosco o que você considera, o que você enxerga hoje como sendo desafios prementes de uma fundação de apoio como a que você está à frente. Bom dia. É com muito prazer que eu estou aqui representando a Regional Centro-Oeste, a qual hoje eu sou a diretora, né? Nós agregamos lá 11 fundações, inclusive, ao final, o AF já colocou que nós temos o nosso encontro, vamos também realizar nosso segundo enfaco. Mas, primeiro, eu quero agradecer, Ramires, ao convite, que ao convite já aceitei. Pronto, que eu acho que nós temos esse papel de falar um pouquinho das nossas fundações. Quero cumprimentar nosso querido amigo, o AF, né, que é assim que eu o chamo, tornou-se um grande amigo, o Gleidson. Um prazer estar aqui e dividir essa fala com vocês. Bom, essa minha fala, ela representa, inclusive, uma abordagem feita pelos membros da região Centro-Oeste, né? E algo que eu vou colocar que é ainda tão preliminar, que é a nossa base mesmo dentro das nossas fundações, que são as despesas operacionais administrativas. Centro-Oeste a gente fala DAO, mas boa parte fala DOA, né? Um verdadeiro entendimento do que se trata essa despesa, né? Que é a prestação de serviço executado pela Fundação de Apoio, né? E, como todos aqui têm essa certeza, ela é um caráter indivisível, né? Até pela nossa personalidade jurídica, nós fazemos jus a essa despesa a partir dos contratos, convênios, prestação de serviços estabelecidos, né? Então, não há de se ter dúvida na compreensão dos nossos diretores, superintendentes, quem faz parte do dia a dia da Fundação, dessa relação com as nossas instituições federais ou ICTs. No entanto, nós esbarramos ainda com um olhar ainda, escasso entendimento mesmo pelos nossos órgãos fiscalizadores, até mesmo por parceiros. E aí eu quero colocar algumas dificuldades que nós temos vivido, também perspectivas, né? Afinal, esse é um assunto pautado em outras fundações, que eu já tive a oportunidade de sentar e discutir, e o que nós, como fundações, podemos fazer no sentido mesmo de enfrentamento, né? Primeiro, o que tem vivenciado em algumas fundações de apoio? E eu vou dar exemplo mesmo do estado de Goiás. Nós tivemos em uma fundação uma auditoria estabelecida pelo Estado de um convênio de mais de 300 milhões, né? E a compreensão que esse valor, a partir da auditoria, eles fizeram auditoria no projeto, que isso é claro, é factível. No entanto, ele fez uma auditoria na fundação e eles falaram que tinha um erro do uso do recurso. E aí, o que eles fizeram? Eles simplesmente, há 6 meses, que não pode recolher as despesas do próprio projeto, afirmando que há um desvio do uso da DAO. A que ponto chegamos? Isso é uma posição do Tribunal de Contas do Estado, e aí a AF tem participado muito dessa discussão, juntamente com os órgãos. A universidade
ela tem feito diversas reuniões a partir da controladoria, da promotoria, da procuradoria, AGU mesmo, da universidade, com outras instâncias também, no sentido de reverter, né? Os nossos advogados, a nossa assessoria jurídica também tem trabalhado afinco. O Gesiel, ele tem um papel importante nesse processo. O Gesiel é o nosso procurador, todos, boa parte conhece. No entanto, os avanços não são em passos largos, né? São passos muito curtos, e hoje a própria fundação ela passa por muitas dificuldades financeiras. E isso não parou por aí. Essas auditorias elas estão chegando nas outras fundações, porque tem pessoas que lá, procuradores, promotores, que entendem que há um equívoco do uso da DAO e da captação. A fundação que eu gerencio, eu tenho um grande projeto há mais de quase 15 anos aí com o município, onde nós temos a nosso perfil de fazer gerenciamento de unidades de saúde, e pela primeira vez há um questionamento do gestor quanto à nossa aplicação da DAO, querendo o quê? Que eu faça prestação de contas da DAO. Onde que eu estou fazendo o uso desse recurso, e todo mundo conhece a que ele serve, né? A manutenção de uma fundação é pela... Não. Ou seja, é algo que a gente até conversava com o Marcelo, começa num ponto, mas, de repente, isso enraiza, né, para outras áreas, e aí tem a concepção deles que o que é certo. A exemplo, eu tive que sentar numa mesa com auditores, onde eles colocaram lei municipal, tentando descrever qual era o papel dessa DAO. E aí eu tive que explicar, inclusive, quais são as leis que nos reverberam, né? Mas, somado a isso, eu acho assim, como perspectiva, né, a nossa PL, né, 6184, que nós muito esperamos pelos seus avanços, ela foi uma conquista. É claro que nós temos caminhos ainda a percorrer, mas isso foi da união do Confins, juntamente com outros órgãos, né, que vai tornar mais transparente, mais transparência e talvez uma compreensão e entendimento do que vem a ser essa DAO pelos órgãos que nos fiscalizam, né? Então, assim, eu quero registrar aqui a importância, a essência que o Confins exerce, juntamente com as direções das fundações de apoio, para que a gente consiga manter a nossa missão, que é fazer o gerenciamento, né, do tripé da universidade e da desenvolvimento institucional, e a partir do recolhimento daquilo que é a nossa necessidade para manter os nossos serviços, que a gente sabe que é sem fins lucrativos, né? E ontem estava numa reunião com a Fundep, né, algo que a professora nos colocou, que eu acho importante aqui registrar, é as FAs, né, as fundações de apoio, elas também têm que se unir para fazer esse estreitamento de relação com os promotores, com a procuradoria local, com as promotorias, porque é nosso papel, a nossa responsabilidade também, de mostrar a eles o que é a DAO, para ter a verdadeira compreensão, né? Hoje nós temos dentro da AGU alguns, sem dúvida, pessoas com conhecimento que nós temos levado para os nossos eventos, que isso também tende a nos favorecer. Mas, assim, nós temos que andar com passos mais largos, porque a preocupação é grande, o problema já está, não bateu na porta, ele já está dentro das nossas fundações, e nós precisamos mesmo, de uma vez por toda, essa mudança do marco legal, para que isso se faça valer e a gente não precise mais continuar com esse grande problema, que isso interfere na execução das nossas atividades. Bom, acho que é isso que eu gostaria de falar. Eu tenho muito mais outras questões que a gente pode depois detalhar, mas, por hora, eu me registro aqui, mantenho nas despesas operacionais administrativas. Obrigada, Ramires. Muito obrigado, professora Lucilene. Obviamente, nós vamos aprofundar, abrir, em momento oportuno, a palavra para que outros colegas que nos acompanham aqui no auditório possam também fazer suas contribuições, mas interessante o ponto que você nos traz, porque, mesmo com uma legislação, né, nós temos uma legislação muito clara que coloca uma base, um arcabouço muito bem definido de atuação para as fundações de apoio, com uma previsão que você pode cobrar uma despesa administrativa de até 15%. E, mesmo apesar disso, há estados que fazem as suas leis, que são inferiores a essa que é nacional, e tem essa postura. Perfeito. Muito obrigado pela sua ponderação. Ok.
Eu gostaria de solicitar e convidar o Gleidson Ribeiro, né, professor Gleidson, que é diretor executivo da Coptec, para também nos trazer um pouco da sua experiência, compartilhar conosco a sua opinião. Por favor. Perfeito, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá? Bom, queria agradecer mais uma vez o convite por estar aqui, professor Jaime, né? É muito bacana ver esse auditório assim, sabe? Ver todas as regiões do país aqui se unindo, né, em torno do assunto Fundação de Apoio, né? A gente fica ali trabalhando nas nossas fundações, sofrendo no dia a dia com interpretações, às vezes, igual a professora acabou de colocar aqui, as questões, a leitura que se faz localmente atrapalha o nosso trabalho, e isso me preocupa bastante. E aí eu trago um assunto que a gente tem sido recorrente na Fundação Coptec, eu acho que é uma questão que a gente precisa olhar com mais carinho, que é a questão do compliance das fundações, sabe? A gente começar a abrir e olhar um pouco sobre isso, porque é um assunto que, de um lado, a gente sabe o que tem que ser feito, por outro, somos questionados, e, ao mesmo tempo, alguns financiadores ainda têm outras regras que a gente precisa estar cumprindo. Então, acredito que todo mundo aqui tenha sofrido, de alguma maneira, com esse assunto. E eu escutei as palavras da professora Sandra, né, que é a nossa reitora aqui da UFMG, e fiquei assim muito feliz com o que ela falou. Porque quando, no caso das emendas parlamentares, né, no dia 3 de janeiro, a coisa aconteceu, eu tomei a liberdade de ligar para o professor Antônio Fernando, ele estava na Bahia, lá, provavelmente tomando água de coco. Eu falei, professor, vem para cá, ele está de férias. Ele falou, estou de férias. Eu falei, mas eu tenho um assunto muito sério. Lembra disso? Ele falou, não, espera aí, vamos olhar. E a gente foi olhar e viu a quantidade de fundações que foram envolvidas ali naquele processo, sabe? Aquilo gerou uma dor de cabeça muito grande. Eu fico muito feliz do Confis, junto com a Andifes, ter chegado aqui junto ao ministro e ter apresentado os elementos, sabe? A gente fica vendo a Fundação de Apoio, muitos enxergam a Fundação de Apoio como uma coisa estranha, né? Como ela colocou, né? E aí, nesse processo, me chamou muita atenção, embora a Contraloria Geral da União tenha feito um papel legal aqui de apoio, de entender e tal, mas a base não sabe direito o que é o que se faz, e é ponto de, nessa auditoria que a gente passou da CGU, um dos auditores falar que não vê as fundações de apoio com bons olhos. Isso foi a premissa dele inicial de uma conversa. Então, era o relatório dele na sequência que ia sair. Então, a gente pode imaginar o que vem daí. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar em conjunto e criar talvez um grupo de trabalho para pensar especificamente sobre essas questões do compliance. Tentar fazer uma cartilha, coisa do tipo, seguindo, por exemplo, o que já tem disposto, o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, que é disponibilizado pela CGU, acho importante. O Antônio Fernando colocou aqui que recebeu o diploma, né, do Confis, está aí diplomado. Acho que a gente também tem que seguir ali, mas tem coisas a mais que a gente pode abrir e criar elementos para trazer e ajudar, por exemplo, outras fundações que estão, às vezes, com pouco recurso e precisam de um apoio nessa direção. Então, criar elementos para que elas possam trabalhar e ter do seu lado um documento que possa seguir minimamente com as questões importantes, porque quando essas auditorias chegam com muita força, sabe? Elas atrapalham bastante o processo, que já é difícil. O nosso HH, a DOA, é um problema de fato, né? Isso a gente já levantou no Confis ano passado. E a partir vou até usar o exemplo do Confis ano passado, porque acho que foi bem bacana a ação que nós fizemos aqui. Nós fizemos um bate-papo aqui, DOA, principalmente. Falei dos problemas da DOA relativos aos projetos de óleo e gás. Na sequência, nós fizemos algumas discussões e levamos uma carta, e o professor Antônio Fernando foi ao Rio, junto com a professora Sandra Mara, fomos até a ANP e entregamos essa carta lá. Entregamos nossas reivindicações a partir das discussões que nós fizemos aqui. Então, eu acho muito importante a gente criar esses fóruns de discussão, para que a gente possa criar elementos concretos e levar para quem toma, quem está olhando, né, está no nível acima, os nossos desejos, porque a gente precisa mudar o cenário, não dá para trabalhar sob uma pressão. A gente entende que a auditoria é fundamental, ela é importante de fato, inclusive na Coptec nós temos uma auditoria interna, que a gente revê os processos e tudo mais, isso é importante de fato, a gente tem que melhorar, mas a gente precisa entender que a Fundação de Apoio está aqui para ajudar. E antes aqui desse evento, logo no começo, eu estava conversando com o professor Jaime, eu fiquei muito feliz de saber que, numa época anterior, né, que era possível fazer, a Fundep foi aqui
Ele levantou esse prédio aqui que nós estamos agora, bem como outros aqui. Então, assim, existe claramente um apoio muito forte das fundações de apoio junto às instituições de ensino que precisa ser valorizado. A pesquisa tem andado com muita força no Brasil graças às fundações de apoio, isso é um fato. Nós conseguimos operacionalizar isso. Então, a gente precisa ser visto de maneira diferenciada. Isso é um desafio muito grande que a gente precisa vencer, sabe? Fazer essa interlocução com os agentes, explicar, de fato, o que é a fundação de apoio, quais são as suas delimitações, qual a legislação. E aí eu toco numa parte que é importante, que eu não posso deixar de citar, que a Lucilene já falou, que é dar uma olhada, refazer ou participar da discussão da Lei 8958. Né? A gente precisa rever isso e talvez descrever muito claramente, porque muita coisa mudou desde o lançamento dessa lei. A gente precisa rever essa lei com calma, acompanhar, sabe? Eu acho que é importante o papel do Confis nesse processo, acompanhar as discussões e ajudar na modernização dessa lei, considerando que muita coisa avançou, né? Nós mudamos muita coisa ao longo do tempo. Então, acho que são esses elementos importantes agora, Jaime, que eu gostaria de destacar, para a gente começar uma conversa aqui. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Vamos conversar um pouquinho e melhorar o nosso ecossistema aqui das fundações de apoio. Obrigado. Gladstone, obrigado. É, de fato, muito ruim a palavra, né? Sempre quando... Acho que nenhuma fundação é contrária a ter uma auditoria externa ou ser acompanhada pelo Ministério Público do seu Estado, pelos órgãos de controle. Isso é nossa obrigação. Fazemos cotidianamente, né? Respeitamos a legislação, enfim. Mas muito ruim quando a gente recebe uma visita e a pessoa já externa antes de ver qualquer coisa, não vê com bons olhos o trabalho ou o que é feito por uma fundação de apoio. É um caminho que não é simples, né? Eu acho que você tocou num ponto central para a nossa reflexão, a questão do compliance e da integridade. Vamos aprofundar sobre essa questão. Já sentimos isso na pele aqui também, literalmente, na Fundep, essa questão dessa desconfiança dos órgãos de controle. E posso dizer com muita tranquilidade que todas as ações que eles fizeram surtiram-se infrutíferas e foram arquivadas por ausência de qualquer evidência que indicasse mau uso ou má conduta ou desvio de qualquer natureza, como sei que também é assim na Coptec. Muito obrigado, Gladstone. Vou, então, agora passar a palavra para o Antônio, nosso presidente do Confis, para que ele também compartilhe conosco os desafios, seja à frente da Fundação lá junto à Universidade Federal da Bahia ou, evidentemente, a experiência que você já acumulou agora à frente do Confis. Fique à vontade, Antônio, por favor. Bom dia, pessoal. Pronto, bom dia forte para a gente começar o dia. Então, na realidade, eu queria agradecer ao professor Jaime e também aos nossos colegas de mesa aqui, a professora Lucilene, ao professor Gladstone, essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Mas, quando o professor Jaime me ligou, agora mais recentemente, né, não foi em janeiro, não, foi anteontem, ele disse assim, rapaz, vamos fazer uma mesa logo depois da mesa de abertura para a gente conversar sobre os desafios das fundações de apoio. Eu digo, rapaz, a gente vai fazer uma lista de mais de 500 desafios. Mas a gente já sabe que existem coisas que a gente tem que trabalhar com mais afinco em momentos mais atuais. Então, eu estava lá em Viçosa, estou vendo até o José ali, né? Esses 2 dias a gente ficou lá terça e quarta visitando a Funarb, e aí na quarta-feira de manhã a gente fez um encontro lá com o Colégio de Procuradores, estava a Luciana, estava o Matheus e estava a Vânia, e eu conversei dessa convite que o professor Jaime tinha me feito, e disse assim, vamos conversar um pouquinho aqui, porque o Colégio de Procuradores está muito próximo de toda a comunidade do Confis, sempre. A gente sabe que é um dos grupos de WhatsApp que está muito ativo para discutir uma série de questões. Então, a gente levantou, Jaime, uma série de questões que você disse, eu vou anotar aqui para a gente, inclusive, talvez fazer um documento, né, que pudesse ser gerado dessa reunião nossa de hoje aqui, né?
e a gente anotou algumas coisas. Primeira coisa que a gente já viu foi logo a Lei 8958. Né? A Lei 8958 ela tem 30 anos, mais de 30 anos. Né? Então, é uma coisa completamente defasada. As fundações de apoio precisam atualizar a Lei 8958, né? E fazer com que a gente, pelo menos, possa participar de ações, por exemplo, com o Marco Legal. O Marco Legal é de 2004, foi atualizado em 2026, em 2016. Né? E isso faz com que a gente esteja sempre com questões relacionadas às fundações de apoio, tanto internamente como aquelas dos órgãos de controle que nos auditam, que tem essa desconfiança. Então, se a gente tivesse uma lei atualizada que pudesse estar sempre conversando com as fundações de apoio e com as suas apoiadas de uma maneira que pudesse serem trazidos os problemas numa forma mais atual, isso ajudaria muito. Né? Esses 30 anos que a gente fez a lei das fundações de apoio, muita coisa já evoluiu no Brasil. Né? Depois a gente viu, o segundo ponto, são os vários projetos de lei que rodam no Congresso. A gente tem aqui, eu anotei 3 números, né? Pelo menos o PL 3817, de 2019, o PL 2670, de 2022, e o nosso PL 6184, de 2023, que até a professora Sandra falou aqui, né, que é o novo projeto de lei que tem das fundações de apoio. Mas todos esses 3 projetos de lei, e tem vários outros, eu conversei com o professor Olival, diretor científico do CNPq, há algum tempo atrás, ele tinha um outro projeto de lei, que era o projeto de bolsas, para tentar fazer, trazer as pessoas que estão fora do Brasil pagando bolsas competitivas aqui dentro. Né? Então, seria o resgate de pessoas com uma notoriedade especial. E aí ele mandou para a gente lá, a gente fez uma análise e tentou embutir as questões de bolsas que nós estávamos com problema aqui nas fundações de apoio. Né? Então, mas essas formas de vários PLs que transitam, alguns que até a gente nem tem conhecimento de que eles estão transitando, né? Relacionados às fundações de apoio, isso dificulta muito para que a gente possa ter uma resposta mais uníssona em relação aos nossos problemas reais. Então, as pessoas colocam lá, Fundação de Amparo de não sei de onde tem um problema. Aí, no meio do caminho, os assessores desses deputados ou senadores, tem uma senadora que está com um caso especial, se vocês forem... Até a Vânia disse assim, diga os nomes dos projetos de lei que eles vão ver depois e vão poder avaliar. Tem um que é uma senadora que ela começou com um projeto de uma Fundação de Amparo e, no meio do caminho, ela botou uma Fundação de Apoio. Então, misturou tudo, e isso cria uma dificuldade muito grande para a gente. Se isso for aprovado, vai ter uma dificuldade enorme para as fundações de apoio. Né? E aí a gente tem também, eu coloquei aqui, a gente sinalizou, né, a falta de compreensão histórica por parte dos órgãos de controle. Isso a gente vê uma situação em vias de superação. A gente tem tido um contato muito próximo com os órgãos de controle. A professora Sandra aqui já falou, né, o caso das emendas parlamentares, a gente atuou muito diretamente com o Andifes, quase que todo dia eu falava com o professor Daniel, o presidente da Andifes, e com ela também, a gente tinha alguma forma de conversar para a gente fazer entender que as fundações de apoio que tinham sido postas nessa situação da auditoria da CGU como instituições do terceiro setor, né, então a gente estava no bolo lá das ONGs, que a gente já sabe que são excelentes ações que são postas, mas que não têm o rigor, o controle que a gente tem com uma fundação de apoio. Né? Isso dificulta muito porque as pessoas não têm esse entendimento do que é uma fundação de apoio, e aí eu falo dos dois lados, tanto como presidente do CONFIS, como diretor da FAPEX e como pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Eu sei a importância que a Fundação de Apoio FAPEX teve para que a gente pudesse construir um laboratório de ponta na Universidade Federal da Bahia para pesquisas relacionadas à geoquímica do petróleo. É um dos únicos, eu acho que o único, fora da indústria do petróleo, que faz as análises que a gente faz, mas tudo isso por causa de uma fundação de apoio que estava nos apoiando durante muitos anos lá para a gente construir essa estrutura lá
na Universidade Federal da Bahia, como ela falou, 95% da pesquisa e da inovação tecnológica no Brasil vem das IFES, das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Institutos Federais de Educação, né, das IFES e dos IFs. E isso, as fundações de apoio têm um papel fundamental para esse apoio a essas instituições. Uma coisa que a gente também viu é uma maior aproximação com a Andifes e com o CONIF. Isso a gente já está mobilizando para a gente poder fazer essa maior aproximação. Viu, gente? Se a gente pudesse, a gente fazia uma lista enorme aqui de desafios. A gente só elencou alguns, né? Então, uma maior aproximação com a Andifes e com o CONIF, até para eles poderem nos conhecer melhor, né? Eu já estive no Andifes para falar sobre o que era uma fundação de apoio e eu via a dificuldade, às vezes, até dos nossos reitores lá entenderem a nossa participação de parceria com essas instituições, né? E a gente também elencou a situação da reforma tributária, né? A gente já viu que as fundações de apoio precisam de um regime diferenciado, né? Então, para isso, o nosso Colégio de Procuradores já está se debruçando, junto com um grupo que ele foi formado, né, para tentar fazer com que a gente tenha alguma inserção, tenha alguma influência na reforma tributária, para a gente tentar fazer um regime diferenciado para as fundações de apoio. Quando eu estava chegando ontem no hotel, né, o Abraão chegou e disse assim, rapaz, a gente precisa conversar sobre compliance. Eu digo, mas não é uma coisa que eu já tinha esquecido na minha relação? Então, a gente já conversou, viu, Abraão? E falou, a professora Lucilene falou de fazer um fórum, o professor Gladson falou da gente fazer um WhatsApp para criar um grupo que possa discutir essas questões relacionadas ao compliance que foram afloradas com a vinda da ADPF 8854, do ministro Flávio Dino, né? Então, todo mundo ficou preocupado que a gente tem que ter uma situação de compliance, que agora a gente já está começando a participar de uma forma mais efetiva com o programa Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, né? O Confis já é a instituição apoiadora e, com isso, ele tem esse compromisso de fazer a divulgação desse programa e fazer com que a gente tenha uma adesão maior por parte de todas as fundações de apoio que estão aqui, aquelas que puderem verificar no próprio site da CGU, o programa Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, tem algumas regras lá, mas que a gente precisa conversar, viu, Abraão, de uma forma mais direta com as pessoas que têm problemas específicos nas fundações de apoio. Viu? E isso a gente vai fazer, né? Vai tentar fazer, viu, Jaime? Com que a gente, hoje, a partir dessa oportunidade que você está nos dando, de criar esse grupo, de a gente poder conversar de uma forma mais direta. Mas, olha, gente, tem um elenco de não sei quantos desafios que a gente poderia ficar aqui conversando o dia todo, mas, professor Jaime, a gente tem hora e a gente vai passar novamente para o nosso professor Jaime para ele fazer a mediação, então, dessa mesa. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Antônio, ótimas ponderações. Temos tempo, vamos, então, abrir a palavra para que os colegas aqui presentes também possam trazer outros elementos, outras questões. Eu pediria que as pessoas forem fazer uso da palavra, perdão, se identifiquem, fiquem à vontade. Bom dia, professores. Marcelo Meirelles, sou da FUNCAT, e estamos, como diz o professor Fernando, à frente do colegiado de contadores do Confis. Bom, primeiro, eu queria dizer que, como o professor Fernando comentou, nós vamos fazer o primeiro encontro de contadores dia 30 e 31 de julho, lá no IPT, em São Paulo, e foi muito proveitoso esses tópicos que os senhores trouxeram, porque nós teremos 4 mesas no encontro de contadores, um sobre compliance e auditoria, um sobre DOA, né, e o outro sobre reforma tributária, na visão dos efeitos dentro da universidade, dentro da fundação de apoio. Não na questão da construção da reforma, mas nos efeitos práticos. Então,
convidar todos a estar com a gente lá no IPT. A questão da DOA, que a professora Lucilene trouxe, ele é muito mais complexo do que a sua visão, professora. Eu queria chamar a atenção para isso. Primeiro porque dentro da AGU, desculpa estar dando microfonia, não sei exatamente porquê, mas dentro da AGU existem dois órgãos. Um, que é a Procuradoria-Geral Federal, que se relaciona com as universidades e, portanto, com as IFES. Outro, que é a Consultoria Geral da União, que trata das demais fundações de apoio da ICT. Cada uma dessas entidades tem uma Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cada uma dessas câmaras tem entendimento completamente diferente com relação ao uso dos recursos e, consequentemente, da fundação de apoio. Existe, inclusive, uma interpretação de determinado órgão de que o marco legal da inovação ele é inconstitucional. Então, ele não aceita o marco legal da inovação e, portanto, tudo aquilo que vem na sequência não é adequado. Nesse momento, existem discussões com relação ao uso dos recursos e, como a professora falou da DOA, existe entendimento de que a fundação de apoio tem que ser ressarcida da despesa que ela venha a ter no projeto. Isso desculpa a expressão, mas é o fim da fundação de apoio, porque entende que a fundação de apoio vai ter que ter recurso próprio para custear a despesa e depois ser ressarcida por esse recurso. Então, esse problema ele é muito complexo, e aí, professor Gladson, com permissão do professor Fernando, nós criamos, dentro do Confis, no começo desse ano, um grupo que gerou uma carta para a Advocacia Geral da União, justamente para alertar esse problema. Se não houver um entendimento único dessa relação, que não deveria nem se tratar de despesa operacional administrativa. Contabilmente, esse termo é excrescência. Não existe isso. O instrumento deveria ser um contrato e a forma de compensação deveria ser uma remuneração. Que em algumas fundações de apoio isso existe. No entendimento de alguns procuradores e de alguns assessores jurídicos, isso é adequado. Mas, no grosso, e o que vem acontecendo, é que está havendo uma captura de segmento por parte de entendimento que está levando para algumas fundações de apoio que trabalhavam com entendimento de contrato e remuneração e agora estão sendo atacadas por essa questão que aconteceu em Goiás, como vem acontecendo em outros locais, não vale a pena ficar citando aqui locais, mas que entende que o recurso que é utilizado pela Fundação de Apoio ele tem que ser tratado no bojo de todos os projetos que a Fundação trate. Então, por exemplo, a Fundação de Apoio tem um advogado, tem um assessor jurídico, e quando é feito o rateio do trabalho desse advogado, todos os projetos glosam, isso é um caso concreto, que eu posso depois conversar com quem quiser, todos glosam a despesa do advogado porque diz que nenhum projeto usou o advogado. Existe um trabalho de definir quanto de luz tem que ser colocado em cada um deles. E no ano passado, lá no Confis, teve um caso que eu citei, que eu não vou voltar a citar aqui porque ele é até desagradável, de definir que tipo de papel, que tipo de copo, que tipo de café, que tipo de coisa a Fundação de Apoio tem que ter. Isso é totalmente inadequado. E isso precisa, como os senhores disseram, precisa efetivamente ter um entendimento e um enfrentamento grande. Porque isso começou em uma regional da consultoria jurídica, tá? Começou, ali era um probleminha. Eu faço sempre aquela, desculpa a expressão que também não é muito feliz, mas eu faço uma comparação com a Segunda Guerra Mundial. Está acontecendo uma invasão lá na Polônia, lá na República Tcheca. Começou num determinado local. Só que esse entendimento está se ampliando. Está se ampliando e está atingindo várias fundações de apoio. Então, precisa haver esse entendimento e o Confis vem trabalhando e o nosso colégio vem trabalhando junto com o Colégio de Procuradores para tentar propor soluções para isso. Obrigado, professor. Está aberta a palavra. Temos um colega aqui em cima. Bom dia, professores. Eu sou o Leonardo, sou da FUSP. Só para trazer um exemplo do que acontece lá na USP. Então, a USP tem por ser estadual, nós não estamos vinculados à 8958,
que para a gente é muito positivo. Tem um decreto específico, um decreto estadual, que é o 62817/17, que pode ser um parâmetro a ser utilizado pelas federais, porque ele é muito mais tranquilo em relação à utilização de compras, recursos. Só a título de exemplo, ele estabelece que a fundação vai utilizar o regulamento de compras próprio e, em caso de utilização de recurso público, que, no caso lá nosso, a USP não passa recurso público para as fundações de apoio, o que é positivo, no nosso entender. Então, quando houver recurso público, 3 cotações, que é um parâmetro que é até estranho a 8958, porque ela estabelece um monte de regramento, e quando olha a portaria 424, aquela interministerial, estabelece que a entidade privada sem fins lucrativos, ao utilizar recursos federais, deve fazer 3 cotações. Então, uma portaria que daria para ser aplicada no caso das federais, que é mais tranquilo, ao meu ver. Tá? E estabelece lá, na impossibilidade, deverá comprovar que o preço praticado é de mercado. Então, são 2 regras para a mesma utilização do recurso nas federais. Tá? E com relação à DOA, nós, lá da Fundação de Apoio à USP, nós somos auditados especificamente pelo Tribunal de Contas. Então, eles vão lá na fundação, porque tem um entendimento dos conselheiros de que, por ser uma fundação vinculada a uma universidade pública, eles devem fazer auditoria. Então, os auditores vão lá e fiscalizam como se pública a fundação fosse. Então, a gente explica a situação da fundação e a gente tem melhorado o relacionamento com o Tribunal de Contas a partir do momento que eles entendem que é uma fundação privada. Com relação à DOA, eles questionam. Tá? Tem 2 manifestações do Tribunal de Contas indicando que, no mesmo sentido, eles querem saber que tem que ser um rateio proporcional, que não pode ser por projeto, essa coisa toda. Então, a linha que a FUSP está adotando olha, isso daqui não é o recurso que entra aqui, é privado, não é receita própria da universidade, porque é privado. A receita própria da universidade, isso está no decreto, a USP tem uma taxa de utilização para todos os recursos. Então, entrou o projeto na USP, um percentual desse projeto vai ser recolhido aos cofres públicos. Então, a gente faz uma guia, recolhe, ali é a taxa, é a receita própria da universidade. E daí a gente utiliza como argumento um artigo do decreto de 2018, falando, olha, tem na parte de convênios que as receitas de convênios não serão consideradas receita própria da ICT pública. Então, a gente está utilizando isso. E para forçar o entendimento do Tribunal de Contas de que o recurso que está lá é privado e tem que ser devolvido. Então, essa é a linha que pode ser eventualmente adotada. E para reforçar a importância dessas parcerias, no site da Fundação, a gente coloca quantas bolsas foram pagas no ano, inclusive em valores, mestrado, doutorado e tal. O número de projetos gerenciados, para dar o caráter social. Falar, olha, é dinheiro privado que está entrando para a USP, e em que a USP está sendo beneficiada? Então, as bolsas, o quanto de taxa foi recolhida para a USP no ano, de todos os cursos, projetos de pesquisa, então está lá. E também o montante de material que foi doado e vai ser doado, material permanente. Então, só para ter a título de exemplo, a gente coloca lá. O ano passado, eu acho que foram 6 milhões de materiais doados à USP, 7 milhões de bolsas. Então, assim, para reforçar que a Fundação de Apoio atua em prol da universidade e em prol da sociedade. Às vezes pode ser um parâmetro, e eu acho que esse decreto 62817 pode ser copiado em algumas partes, né, para as federais.
Obrigado, Leonardo. Temos ali uma manifestação. Professor Rui Correia, da FAPEC, Mato Grosso do Sul. Antônio Fernandes, assim, você falou assim, nós temos vários itens de discussão, mas eu percebo que eles se traduzem praticamente em um. Naquilo que a professora Sandra falou, é o entendimento do que é uma fundação, que se soma ao que o Gladson fala sobre a cartilha, que é basicamente a cartilha explicar como deve funcionar para ter compliance, tá? E esse documento, o Confies poderia abraçar a construção desse documento, assim como ocorreu com as cooperativas, que a federação fez um documento que norteou depois a legislação associada, o Confies pode abraçar isso. Um documento feito esclarecendo o papel da fundação, a sua importância, e dizendo como ela deve funcionar para ter compliance, que vai subsidiar, provavelmente, os PLs e tudo mais. Além disso, poderia esse documento ter manifestação da Andifes, de todos os reitores de todas as IFES, desde que bem construído e que realmente mereçam essas assinaturas. Eu acredito que isso certamente teria um peso muito forte para se apresentar à Câmara, para se apresentar à AGU, para se apresentar aos órgãos de controle, quer seja lá em Brasília, quer seja lá no local. Entendeu? Porque o problema, todos que nós vivemos, todos são os mesmos. Os órgãos de controle, às vezes, não têm o entendimento do que fazemos. E aí o Confies poderia, sim, abraçar essa causa e nos ajudar, né? Então, é essa a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, Rui Correia. Mais alguma ponderação? Temos tempo. Antes do almoço, a mineira. Os colegas da mesa, alguma outra questão, alguma outra ponderação? Eu vou aproveitar, então, enquanto o pessoal vai pensando aí nas perguntas, vou falar aqui um pouquinho, pode? Fica à vontade, Gleides. Rapidamente, mas é porque, assim, a gente conhece a questão que... Eu vou voltar na questão que o Marcelo colocou aqui, né? A questão do que aconteceu lá em São José dos Campos. Aí depois o pessoal procura, conversa com ele, que é bom, aí tomar um café aí, comer um pão de queijo, bater um papo. Mas, sabe, eu tenho essa preocupação da coisa expandir de fato, Marcelo, sabe? E isso expande, começa e vai expandindo. Então, eu acho que é importante a gente sentar mesmo e fazer essas questões. Gostei muito da fala do Luiz agora. Eu acho que é uma coisa bacana mesmo, a gente fazer essas contribuições, montar esse documento da forma que ele citou ali, com os apoios das instituições que, né, estão relacionadas e que entendem isso. Eu acho que é uma boa ação, sabe, Jaime? Da gente sentar um pouco, trabalhar nisso, construir esse documento, talvez é como meta, tá, pessoal? Meta, a gente não pode. Eu gosto de trabalhar muito com prazo nas coisas. Talvez até o Confis aí de outubro a gente chegar lá e apresentar o documento. Até, olha, está aqui o consolidado que nós fizemos e está aqui a apresentação desse consolidado. E a gente trabalha na sequência, nos caminhamentos. Eu acho que o Confis a instituição, né, o caminho correto a ser, que deve canalizar esse envio, essa troca de informação, porque tem dado resultado, sabe, Fernanda? Assim, tem sido muito bom, muito produtivo, a gente vê isso acontecer. Então, fica uma sugestão aqui para a gente pensar, tá bom? Mais alguma outra ponderação? Temos, professor. Perdão. Professor Jaime. Temos uma nova ponderação. Vai lá. Não, só para complementar, acabei de falar aqui com o diretor executivo da FUSP, que é o professor Marcílio, da Poli. A FUSP faz a gestão de alguns cursos da USP, dentre eles um curso de MBA em Compliance ESG. Então, ele mandou uma mensagem aqui
falando que a FUSP, com FIES, podem sortear 3 vagas do curso gratuitas para esse curso de MBA em Compliance. Se de tudo não conseguimos nada, pelo menos 3 vagas já temos, né? Obrigado, Leonardo, por esse rápido contato aí com o nosso colega lá da FUSP, não é isso? Muito obrigado. Estenda a eles os nossos agradecimentos. Eu queria fazer uma ponderação, olhando um pouco as questões em perspectiva, no seguinte sentido. Esse episódio que nós, vamos chamar assim de episódio, né, que nós vivemos no início do ano em relação às emendas parlamentares, é óbvio, mostra um lado da questão que é muito ruim, que é uma incompreensão por parte, seja do próprio ministro do STF, que não tinha dimensão, né, do que, de fato, as fundações desempenham, seu alcance, seu papel e a forma como elas trabalham. De outro lado, alguns órgãos de controle, mas, por outro lado, eu queria ver um lado positivo, que foi a capacidade de reação e rápida, que foi capitaneada, né, pelo CONFIS, e com o apoio da Andifes, dos reitores, porque as universidades estavam diretamente envolvidas no recebimento dessas emendas parlamentares. Qual o meu ponto? Eu vejo que, se nós fôssemos gradualmente tentando voltar no tempo, a nossa capacidade de mobilização em outras décadas não era a que nós temos hoje. Nós conseguimos avançar. Podemos pontuar que precisamos avançar mais, mas nós temos hoje um CONFIS, né, com sede em Brasília, que nos possibilita fazer algumas ações. É fato, concordo com o Antônio, que a própria Lei das Fundações, 8958, não é isso? Ela, de certa forma, não só já passou da maioridade, já tem mais de 3 décadas, mas ela precisa estar hoje sobre um arcabouço melhor assentado e ter uma oportunidade maravilhosa de nós conversarmos um pouco e trazermos os nossos desafios para conhecimento de todos e todas. Obrigado. Ramírez, eu queria a palavra só para... Só para fazer o convite ao nosso evento. Tá? Fica à vontade. Então, como foi colocado no início, nós realizaremos o 2º encontro da região Centro-Oeste. Eu vi que a FAPEC está aqui, né? Tem mais alguém de Centro-Oeste? Nós estamos repletos aqui, coisa boa. Amanhã nós vamos, inclusive, ter um vídeo de apresentação. Vai ser uma cidade histórica, em Pirinópolis, que fica 123 quilômetros de Goiânia e 159 quilômetros de Brasília. Vamos ter traslado, ou seja, muito bem organizado, no dia 14 e 15 de agosto. Hora de apresentação do vídeo, eu vou apresentar o QR Code, a programação está em construção, mas eu vou já dizendo que, assim, com presença de pessoas expertise no assunto, nós vamos trabalhar sobre o marco legal, sobre a DAO e alguns nomes que eu posso falar. Claro que o nosso querido AF estará lá, mas o procurador Gesiel, o Cristiano, já fiz o convite aqui, a Luciana da FUNCAT. FUNCAT vai estar conosco e muitos outros nomes para a gente tornar um evento extremamente relevante quanto ao tema, os grupos temáticos que será o diferencial, e aí nós vamos fazer um protocolo de intenções que será encaminhado ao CONFIS para que isso torne materialidade e aí assim, a gente consiga construir novos rumos para as nossas fundações. Então, eu vou contar muito com a participação de vocês e logo, logo o convite chegará a todos vocês. Um forte abraço e obrigado por esse convite de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu queria, mais uma vez, agradecer, então, à professora Lucilene, ao professor Gleidson, ao professor Antônio, por ter não apenas cedido parte do tempo de vocês, mas, sobretudo, por ter compartilhado essa experiência com os nossos colegas aqui presentes. E eu gostaria de pedir, mais uma vez, um agradecimento na forma usual a todos, antes de encerrarmos e irmos para o almoço. Muitíssimo obrigado, gente.